se derramar diante do Senhor, e agora você está com a oportunidade de ouvir Deus falar com você, Deus trazendo a resposta para você. Amém? Glória a Deus. Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Obrigada, tá, amiga? Amém? O livro de Juízes, capítulo 3, versículos de 12 a 30. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhes assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. De tal maneira que entrou até a empunhadura após da folha e a gordura, e encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas e ali adiante deles. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após dele, tomaram os vales de Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos. Até aqui. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lemos, Senhor, a Tua palavra.
Agora, Pai, eu te peço, coloque vida nessa palavra, que ela venha alcançar os nossos corações de maneira tal que nós venhamos a ter a nossa vida transformada pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém? Amém, igreja, podeis assentar. Eu achei interessante esse texto, porque a gente, quando fala no livro de Juízes, a gente vai falar de Sansão, a gente fala de Gideão, que foi a minha última pregação aqui, eu falei de Gideão. A gente fala de Jefité, né? A gente fala, né, de Sansão, como eu falei. Mas desse rei, desse juiz aqui, eu nunca tinha, assim, entrado em detalhes na vida dele, de ver como que Deus usou esse homem, que era, assim, fora dos padrões da sociedade. Como que ele usa aquelas pessoas que a gente não dá nada por elas, mas é essa pessoa que Deus usa. E quem foi Eude, né? O que você sabe sobre a vida desse juiz? A Bíblia nem chama de juiz, a Bíblia chama ele de libertador. Assim como todos os juízes, né, de Israel, todos foram usados para a libertação da nação de Israel. Mas esse a Bíblia fala exatamente libertador. E o mais importante, quais são as lições que nós podemos aprender com a história deste homem? Então, nesta manhã, nós vamos meditar na vida de Eude e aprender algumas coisas com ele. Algumas coisas com essa lição, com esse texto que nós lemos. Então, nós vamos extrair deste texto algumas aplicações em nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero fazer nas nossas vidas aqui agora, que todos nós já sabemos, está no versículo 12, que todo pecado traz consequência negativa. Claro, não precisa nem falar que é negativa, né? O mal, ele traz consequências negativas para a nossa vida. Então, nós lemos na introdução da história de Eude, como os israelitas voltaram a errar, como eles pecaram, como eles se seguiram os povos pagãos, como eles já estavam dobrando o joelho diante de imagens, como eles já estavam seguindo os deuses pagãos. Nós vimos aqui, no 12, né? Os filhos de Israel tornaram a aparecer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a gente vai no início, quando Otiniel ou Otoniel morreu, que foi o primeiro juiz de Israel, rapidamente o povo voltou à idolatria e rebelião contra Deus. Aí, como no resultado, nós vimos que o Senhor, ao invés de livrar a nação de Israel, o que ele fez? Ele fortaleceu o inimigo. Foi isso que Deus fez. Então, fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque Israel tinha feito mal aos olhos dele. Então, por causa desse mal, e ele ter fortalecido Eglon, o que Eglon fez? Eglon uniu aos amonitas e aos moabitas, e foi e feriu Israel e tomou a cidade das palmeiras. Qual que é a cidade das palmeiras? Jericó, que nós sabemos, né, que Josué, sempre que a gente fala em Jericó, a gente lembra logo de Josué, né? Então, eles foram juntar e tomaram Jericó, que já era do povo de Israel. Tomaram a cidade das palmeiras, versículo 13. Aí, como resultado dessa tomada da cidade, os filhos de Israel foram conquistados pelos reis pagãos. Aí eles começaram a servir os deuses pagãos, né? Um rei pagão, por 18 anos. Eles seguiram esse rei, até que Deus levantou o libertador, que foi Eude. Como Israel não quis servir ao Deus verdadeiro, ao rei verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus, eles foram forçados a seguir um rei humano. Então, a gente percebe que muitos de nós, nas nossas vidas, nós estamos cometendo pecado. A gente esquece que o pecado tem consequência. Às vezes nós estamos colhendo hoje pecados que nós cometemos bem lá atrás. Tem consequência o nosso pecado, e nós sabemos disso, mas continuamos pecando. Ainda seguimos em frente e cometemos pecado, e nós esquecemos dos efeitos mortais que o pecado traz para a vida da gente.
Os israelitas sabiam muito bem o que acontecia quando eles começavam a pecar. Mas eu não sei se vocês já perceberam, a pessoa quando está no pecado, não fica sem força para sair. Aí eles começaram a seguir deuses estranhos e se rebelaram contra Deus. Aí o que aconteceu? Antes que fosse tarde demais, Deus fortaleceu o inimigo. Antes que acontecesse coisa pior, Deus interveio. E às vezes Deus vai permitindo que a gente vai pecando, que a gente vai errando. É como se Deus colocasse em nós uma cordinha assim e soltasse. Aí você vai. Quando Deus vê que você vai cair no buraco, aí tem alguém na intercessão, né? Tem alguém orando por você, tem alguém clamando por sua libertação. Aí Deus vai e puxa a ponta daquela cordinha e te tira e não deixa no buraco. Mas Ele deixa você ir até o fim. Por isso que é importante a intercessão. Por isso que é importante nós, como pais, estar clamando pelos nossos filhos, clamando pela nossa vizinhança. Por isso é o valor da intercessão. Deus ouve a nossa oração. Então, as consequências do pecado é um lembrete. É como se eu estou sofrendo a consequência do pecado, é como um lembrete. Olha, não peca, porque você está vivendo isso hoje, porque você pecou. É como se fosse um lembrete. É que nós estamos indo na direção errada. Aí, como eles estavam indo caminho a passos largos para o inferno, aí Deus interveio nessa situação e teve que corrigi-los, mas permitiu que eles fossem subjugados aos inimigos. Nós lemos ali, foi no versículo, já no final, né? Aí a segunda lição, a segunda aplicação para a nossa vida, é que o Senhor esforçou Eglon. Eglon era o rei de Moabe. Deus está permitindo o povo de Moabe crescer, se fortificar para atacar a nação de Israel. Para quê? Para que Israel venha acordar, para ter uma vida de oração, uma vida de clamor. Deus permite o mal, não é porque Ele tem a intenção de fazer você sofrer. Ele permite para ver se você volta, se você acorda. E tenha uma vida de oração, volte para a vida de oração, volte para o Deus verdadeiro. Então, durante 18 anos, Israel ficou oprimido. Durante 18 anos, Israel não busca o Senhor e está oprimido pelos moabitas, idolatrando outros deuses. Aí, depois de 18 anos, que o povo decide aclamar. Depois de 18 anos é que ele resolve a buscar o Deus. Depois de 18 anos é que ele percebe que Deus está permitindo esse mal que havia esquecido dos princípios divinos, caminhando para longe de Deus, deixando de orar, deixando de caminhar, deixando de buscar a Deus. Aí Deus permite esse mal para que Israel venha a ser alinhado ao seu propósito. Deus permite luta na minha vida, na sua vida, para que você entre ao propósito dEle, para que você se encaixe ao sonho dEle. Então Deus permite isso na nossa vida e nós precisamos ficar muito ligados. Então Deus permitiu o mal de verdade. Vocês acreditam porque Ele queria o mal de Israel? Deus permite o mal na sua vida, de verdade, você acredita porque Ele quer te ver mal? De jeito nenhum. Ele só permitiu o mal, porque somente o mal é que vai trazer o povo para o propósito, porque o povo estava preso ao pecado, e o povo espera 18 anos para clamar o Senhor. Depois dessa opressão, que eles resolvem aclamar o Senhor. Vocês sabiam que tem muita gente que demora a acordar? Às vezes tem 10 anos sofrendo a mesma luta, passando pela mesma prova, 15 anos na mesma situação, não se consagra, não lê a palavra, não obedece a Bíblia, não decide buscar, não lê a Bíblia e não decide a buscar o Senhor. Está na presença do Senhor, um exemplo claro para nós aqui. A nossa igreja, todos nós já sabemos que ela tem uma visão
de salvar, né, de consolidar, de discipular e de enviar. É de cumprir o ID do Senhor. Mas quantos de nós aqui aceitamos ser discipulados? Quando o nosso discipulador, ou quando o pastor que está pregando aqui, quando o nosso bispo dá uma direção, ao invés da gente obedecer, a gente vai questionar, a gente vai argumentar. Gente, a obediência precede a bênção. A gente não obedece os princípios, às vezes a gente fala em pequenas coisas. Às vezes a gente está um passo da nossa bênção, um passo de colocar fim à prova, mas você é tão rebelde que você não entra nos princípios de Deus. É claro que se uma igreja está dando uma direção errada, você não vai entrar debaixo daquela direção errada. Mas você também não vai questionar. Não está bom? Deus já não deixou tantas denominações aí. Toda igreja tem falha. Mas se você escolheu estar na família viva, então nós vamos entrar debaixo dessa autoridade. Né? Sem demagogia, ontem nós falávamos sobre o nosso bispo, sobre a autoridade que está sobre a nossa cabeça. Um homem humilde, um homem que batalha para vidas. Nós temos mais de 140 igrejas, né? Nós começamos a igreja no início, eu e meu esposo, nós estamos aqui desde 96, 95, desde o final de 95, nós estamos aqui e temos acompanhado como a nossa igreja tem crescido, como nós crescemos espiritualmente nessa igreja. Então, queridos, não custa você receber uma instrução diferente. Vai questionar a Bíblia, vai falar com o papai, mas entra debaixo da obediência. A obediência precede a bênção. Olha que Deus está falando para a gente aqui, ou para a gente que está em casa, porque isso não estava aqui anotado para eu falar. Aí, quando o povo começou a sentir apertado, quando Deus foi apertando, sabe, você não tem vontade de vir na igreja, mas também não se esforça. Você não tem vontade de ir na célula, mas também não se esforça. Você não tem vontade de fazer uma visita, mas também não se esforça. Não se esforça para fazer a vontade de Deus. Aí começa tudo dar errado, mas você não desperta, não está vendo. Tem gente que demora a acordar. Tem gente que está passando a mesma prova, gente, há muito tempo. Há muito tempo a vida é a mesma coisa, o mesmo sofrimento, mas não muda, passando por problemas, mas ele não se mobiliza a ter uma vida de oração, a ter uma vida de busca. E quando vai entrar em oração, é oração de pedinte, oração de pidão, oração de mendigo. Mas não reconhece que está errando, que está falhando. Senhor, perdoa as minhas falhas, aponta para mim aonde eu estou errando. Eu preciso me consertar. E fique ligado. Às vezes você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo um rádio. Deus usa até o ímpio para falar conosco. Vamos ficar ligados. Vamos ler mais a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Esse ouvir é o escutar. É aquilo que você escuta, que você discute, e que você medita, e que você põe em prática. Aí a sua fé é aumentada. Aí a coisa está apertando, mas você não se mobiliza. A coisa não muda. Você percebe que está ruim, a porta está fechada, a enfermidade batendo na sua porta, mas você não toma uma atitude. Se posicione. A palavra de Deus para nós nessa manhã é posicionamento. Se posicione, porque Deus tem uma direção nova para a sua vida. Deus tem uma direção nova para a minha vida. Então você precisa se posicionar. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou me posicionar. O mundo, a Bíblia fala que não é dos covardes. Mas o reino de Deus também não é para covarde. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Ah, mas está tão bom a caminha de manhã. Ah, eu vou ver pela internet. Mas aqui não é muito melhor?
Quando nós estamos juntos, a nossa fé é aumentada, a gente sai daqui revigorado, a gente recebe um abraço do irmão, a gente recebe uma palavra de vitória, você vai vencer, você já venceu. Muito diferente da internet, mas você não se esforça para estar na casa do Senhor, você não se esforça para estar numa célula. O mundo é tomado por esforço. Então a palavra de Deus para nós hoje, se posicione. Tem gente que passa pelo processo e demora a acordar. Aí sabe quando que Deus vai arrancar esse processo na sua vida? Nunca. Você vai ficar nesse processo. Você não aceita o processo, mas tem processo. Deus não é mágico, não tem varinha de condão que bate aqui e ali você já está com a sua vitória. Tem um processo a passar. Então você se posicione. Você está vivendo uma luta de 10 anos, sabe por quê? Porque você não tomou a posição, você está covarde. Não pode, você tem que ter um posicionamento, né? Ontem, foi anteontem, teve uma irmã que me procurou, né, lá na loja, ela é viúva, e ela tem sofrido, assim, uma pessoa que já foi da igreja e está afastado, com palavras, assim, de elogios para ela, querendo, assim, um namoro com ela, e ela não quer, mas também não se posiciona. Falei firme com ela, falei, olha, fala a verdade, falei, eu sou viúva, eu não pretendo casar, as minhas amizades são com mulheres e eu não quero te bloquear no meu WhatsApp. Mas se continuar dessa maneira, eu serei obrigada a bloquear. Então, tem coisas que você tem que tomar posição. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não adianta você ficar enrolando. Deus, diz a palavra de Deus, que a gente não pode titubear. A gente não pode ter personalidade dobre. Ou você é ou você não é. Você não pode ter dupla personalidade. Se você não quer, fala, seja sincero, não quero. Mas às vezes é uma situação cômoda para você. Está tirando proveito. Aí a sua vida não vai mudar. A vida é feita de posicionamento. Senão você não sai dessa prova, dessa luta, vai ficar 18 anos. Então clame ao Senhor, faça como o povo de Israel. Senhor, mostra para mim onde eu estou falhando, eu estou seguindo outros deuses. O que está me agradando, meu ego, que eu preciso tirar? Onde eu preciso matar a minha carne, porque a carne é a nossa inimiga. O nosso maior inimigo é a nossa carne, não é o demônio. O demônio você expulsa ele. O demônio ele vem na sua vida porque ele achou uma legitimidade para entrar. Ele atua na sua carne, mas tudo é demônio. O demônio está levando tanta culpa de coisa que ele não fez. Não estou defendendo o demônio, não. Mas a coisa é da nossa carne, a gente vai pondo culpa nele. Você abriu a brecha, você deu a legitimidade e ele entrou. Então fecha essa legitimidade que você deu. Pega esse documento legal que você deu para ele, pega de volta. Fala, na minha vida não. Então, queridos, quando o povo clama, Deus escuta a oração e levanta esse homem por nome de Eude. Então, Eude é a resposta de oração para a nação de Israel. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Deus tem uma resposta para você. Você está clamando, você está orando. Deus respondeu ao povo de Israel levantando Eude. Deus vai levantar alguém. Mas Deus responde a oração para quem está buscando mudança. Deus não tem resposta para quem está murmurando. Deus não tem resposta para quem está rebelando. Deus não tem resposta para quem não abandona a prostituição. Deus não tem resposta para quem não abandona o adultério. Deus não tem resposta para quem está driblando os outros, para quem está maltratando os outros. Deus não tem resposta para quem está vivendo uma vida de adultério. Deus não tem resposta para quem está fazendo coisa errada. Mas Deus responde para quem deixa tudo isso e toma um posicionamento, e toma uma decisão. Aí Deus vai te responder. Nessa manhã, Deus vai te dar a resposta. Deus sempre responde o povo.
Então, quando os israelitas viram que eles estavam sendo vencidos, que os inimigos estavam atacando, o que eles fizeram? Eles foram buscar o Senhor, e Deus levantou Eude, que nós vimos aí, né? Deus suscita esse libertador, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Nada está na Bíblia que não tenha nenhum valor. Toda palavra que está na Bíblia tem uma finalidade. Por que falou aqui que esse homem era benjamita e era canhoto? Porque naquele tempo, Benjamim era a menor tribo de Israel. Então, logo esse aí, esse pequenininho, dessa tribo tão pequena, canhoto. Porque a cultura daquela época... olha, gente, eu me lembro que meu irmão, né, já falecido, se ele tivesse vivo hoje, ele teria, assim, uns 70 e poucos anos, né, quase 80 anos. Eu me lembro que quando ele foi estudar, ele era canhoto. E quando ele foi estudar, obrigaram ele a ser destro. Porque, por causa daquele tempo atrás, ainda no interior, ainda tinha essa cultura, que a pessoa não podia ser canhota, tinha que ser destra. E, não é? Minha irmã está aí, não foi? Ele foi obrigado a estudar e escrever com a mão direita. Mas, e não precisa ir muito longe não, que eu tenho um filho com 14 anos, que fizeram, com 40 anos, e fizeram isso com ele na escola também. Então, ele escreve com a mão direita, mas tudo que ele faz é com a esquerda. Mas ele ficou assim, indefinido na escola, a professora me chamou e falou, ele faz coisas com a mão direita, ele faz coisas com a mão esquerda. Aí eu falei, então deixa ele livre. Aí ele começou a escrever com a mão direita, mas ele é canhoto. Então, naquele tempo, tinha essa cultura. Por quê? Porque todo mundo empunhava a espada com a mão direita. Todos empunhavam com a espada com a mão direita. Então, quem era canhoto não tinha validade nenhuma. Aí Deus levanta esse homem, um libertador. Olha, gente, não despreze a forma que Deus tem para trabalhar na sua vida. Aquele é pequenininho, aquele não é crente. A Deus levanta até um macumbeiro para te abençoar. Não despreze, porque ele é pequeno, porque ele é da menor tribo, porque ele é canhoto. Deus não vai usar o seu método. Deus não vai usar o seu jeitinho para te abençoar. Deus vai usar, não é da forma que você quer. Deus tem a maneira dele de te surpreender. Deus tem os jeitos dele de te surpreender. Nós achamos que é de uma maneira, mas Deus vem de outra maneira. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, que está imaginando que a vitória vem de um jeito, mas a vitória vem do jeito de Deus. Amém? Ontem eu passei por uma situação que eu comecei, não é duvidar, mas eu comecei a arrumar um plano B. Se não for dessa maneira, minha vitória vai ser desse jeito. De repente, eu lembrei da minha pregação. Eu falei, não, Deus não tem plano B. É vencer ou vencer. Deus não tem plano B. Ele falou que essa vitória é minha e essa vitória é minha. Não tem plano B. Se não for desse jeito, vai ser desse jeito. Não, isso é problema de Deus. Não é comigo. Ele falou que vai me abençoar, que a vitória é minha, então a vitória é minha. O jeito que ele vai fazer, eu não sei. Como ele vai manobrar, eu não sei. Quem ele vai usar também, eu não sei. Porque Deus pode soprar. Às vezes você acha, eu conheço fulano lá na empresa, eu vou dar um toque que ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu conheço fulano vai fazer isso. Deus pode soprar no ouvido do diretor da empresa e ele pegar aquele currículo que você deixou lá, sem você pensar que vai ser do jeito que você quer. Deus vai usar coisas diferentes. Porque se Deus usar o normal do jeito que você quer, gente, não é milagre. Milagre, o sobrenatural, não vem do seu jeito, vem daquele jeito que você menos espera. A Luísa, né, já deu testemunho, eu posso pegar a Luísa aqui, presbítera Luísa. Ela achava que a casa dela vinha através de um financiamento pela Caixa. Quando não deu certo o financiamento e ela não tinha o dinheiro, pronto, acabou. Foi embora a minha casa. Mas ela sabia em quem ela estava crendo. Porque Deus tinha coisa melhor. Tinha a casa sem financiamento pela Caixa.
E é isso que Deus está fazendo conosco. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é porque você não veio do seu jeito que você perdeu. Não, com Deus não tem perda. Com Deus é só lucro. Todas as coisas, o versículo lá de Romanos, que eu não me lembro agora, fala que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não coloque os seus olhos na aparência. Vai ser assim, vai ser assado, não. Vai ser do jeito de Deus. Olha, gente, Deus tem me surpreendido. Às vezes eu imagino que vai ser de um jeito, Deus faz de outro jeito completamente diferente. É difícil, é inexplicável. É como eu tenho tido assim, experiências com Deus. Tire os olhos da aparência. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Ele vai fazer do jeito dele. Não é porque você conhece alguém. Deus não depende do seu dinheiro para fazer nada para você. Deus não depende das suas qualidades. Deus não depende das suas habilidades para abrir uma porta para você. Claro que Ele vai usar as suas habilidades, as suas qualidades, mas Ele não depende disso. Ele vai trabalhar do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. Se fosse fácil a gente vencer os moabitas da nossa vida, Israel teria vencido os moabitas, nós teríamos vencido os moabitas da nossa vida. Se fosse fácil resolver o problema, você teria resolvido o problema. Então não adianta você ficar quebrando cabeça, vai ser assim, vai ser desse jeito. Não, você não resolveu. Não é do seu jeito. Não é do jeito que Israel pensou. Olhou para a aparência de Eude, nossa, esse aí, esse canhoto da menor tribo, mas é esse que Deus vai usar. É esse que Deus vai usar. Não coloque as expectativas das coisas que você pensa. Coloque as expectativas em Deus. É Deus que eu sirvo e é Ele que vai fazer. É Ele que resolve. É canhoto? É. Mas é Ele que Deus vai usar. Olha só, vou abrir um parêntese aqui. Quando Eude foi lá para matar Eglon, a Bíblia fala, lembra que eu falei que nada na Bíblia não está por acaso, tem sentido? Ele colocou a espada que ele fez na coxa direita, né? Porque ele é canhoto, para tirar a espada para matar é aqui. Aí o que acontece? Na hora da revista, eles revistaram a perna esquerda, porque todos colocavam a espada na perna esquerda. Se ele não fosse canhoto, ele não ia livrar. Ele não ia matar o rei. Então, tem coisas que Deus vai fazer que não é do nosso jeito. É por intermédio deste homem que Deus livrou os filhos de Israel. Os filhos de Israel, está no versículo 15, enviaram Eude para levar um tributo para Eglon, aquele que Deus fortaleceu ele. Então, ele pensou, poxa, eu vou levar o tributo, é a chance que eu vou ter de matar esse rei. É a chance que eu tenho de eliminar. Fez uma espada grande, a palavra fala de 2, né, de 2, algum versículo aí ela fala, depois vocês confirmam aí. Aí eu ainda pensei que na hora que eu estava passando uma revista na leitura, eu vi isso aqui, que ele fez uma espada de 2 gumes. Aqui. Versículo 16, e Eude fez uma espada de 2 fios. Ainda pensei, essa espada de 2 fios é a nossa Bíblia, a espada de 2 gumes, né? O Novo e o Velho Testamento. Ele fez uma espada de 2 gumes e colocou debaixo da coxa direita, debaixo do vestido, na coxa direita, e foi. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus não castiga a gente porque Ele quer. Ele castiga a gente porque Ele nos ama. Ele não tem prazer em nos ver sofrer, mas Ele permite o sofrimento para que a gente chegue no propósito que Ele quer. Como um pai que vê seus filhos angustiados, o nosso Pai Celestial, Ele está ávido, Ele está desejoso para colocar a bênção na sua mão, para colocar a bênção na nossa mão. Ele quer te dar essa bênção, mas você precisa clamar.
Faça assim com a sua mão. Deus está desejoso para colocar essa bênção na sua mão. E Deus vai colocar. O desejo dele é colocar essa bênção na sua mão. Deus vai te responder nesta manhã. Então, faça propósito com ele de entrar na posição que ele quer. Segura a sua bênção. Amém? Assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor, Deus ouviu, Deus respondeu. Infelizmente, foram 18 anos. Eu não sei quantos anos você está clamando. Quantos anos que você está esperando sem clamar. Faz a oração de mendigo, mas não faz aquela oração, Deus me transforma, onde eu preciso mudar, me perdoa. Não faz aquela oração humilde. Agradeça, gratidão por tudo que ele já fez. Foram 18 anos para os filhos de Israel perceberem que precisava de Deus. Foram 18 anos para eles perceberem que somente Deus podia livrar ele daqueles opressores. Esse povo estava fazendo mal. As ações dos inimigos estavam levando todo o povo de Israel à destruição total. Se Deus não intervisse ali, eles iam ficar eternamente escravos dos moabitas e dos amalequitas. Mas Deus veio e interviu. Nesta hora da provação, não devemos hesitar em buscar Deus, porque Deus vai intervir na sua vida, na minha vida. É do jeito que Ele está fazendo, não é do nosso jeito. Deus muda a sentença, Deus muda quadro. Nós precisamos acreditar que Ele muda a situação. Não tem causa que seja difícil para o nosso Senhor, gente. Não tem. Mas não deixe que Ele seja a última opção na sua vida. Depois que você já falou com o vizinho, já buscou ajuda aqui, já buscou ajuda ali, aí você vai a Deus. Não, quer uma porta de emprego? Vai a Deus primeiro. Abre essa porta para mim. Abençoa o currículo. Abre essa empresa para mim. Aí depois você vai procurar o ponto, depois você vai procurar o que fazer. Primeiro Deus. Não deixe Ele a última opção quando você já está escravo do pecado. Ontem eu falava que na célula, né? Nós tivemos na célula ontem que eu tive um professor batista no seminário e que ele disse que quando ele se converteu, ele deixou os amigos, né, que iam para o bar beber cerveja, os amigos faziam deboche dele. Falava para ele, e agora você é crente, você não bebe mais. Aí ficava irritando ele. Um dia ele virou para os amigos dele e falou assim, mas hoje eu vou no bar com vocês. E foi. Aí vocês sabem, né, gente, que o crente não pode beber guaraná no bar, né? Por quê? Se você bebe guaraná, o povo vai achar que você está bebendo cerveja. E, infelizmente, nós temos a turma da fofoca, né? Que vai fofocar que você estava bebendo cerveja. Aí ele foi com os amigos dele, e ele não bebeu nada, e os amigos dele bebendo, e debochando dele. Está vendo? Como é que você não pode nada? Você não pode nem beber uma cerveja? Aí ele falou assim, alto lá, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho a escolha, eu posso pegar um copo e beber uma cerveja, mas eu não quero. Agora, vocês não têm escolha. Vocês são obrigados a beber. Tenta parar de beber. Vocês são obrigados, vocês já estão escravos dessa bebida. E eu achei isso muito interessante quando ele falou isso. Então, livres somos nós. Ah, crente não pode nada? Não, crente pode tudo. Posso, mas eu não devo. Eu posso, mas eu tive a escolha de ser escravo de orelha furada. Eu tive escolha de ser escravo por opção, de servir a Deus por opção. E quem é escravo do diabo não tem opção. É obrigado a ser escravo, porque ele dificulta você sair. Se não for a mão de Deus, você não sai da escravidão, da mão do diabo. Eu sei porque eu já tive presa no vício. Lutava para parar de fumar e não conseguia, lutava, não conseguia. Se não fosse a mão de Deus, eu não teria deixado o meu vício. Então, nunca hesite em invocar o nome do Senhor. Ele sempre responde às nossas orações, mas Ele não responde da maneira que nós queremos. E a quarta lição que eu tirei para nós aqui, Deus está em silêncio. Deus está quietinho, mas Deus trabalha no silêncio.
No silêncio, Ele está trabalhando por você. Não é que Deus não esteja fazendo nada, mas na maioria das vezes a gente não vê. Sem saber, Deus está preparando o milagre para você. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Ele estava vendo o povo oprimido. E Ele deu jeitinho. Ele levantou Eude para defender o povo de Israel. Mas foi preciso o povo de Israel clamar. Sem saber, Deus está preparando o milagre. Se você olhar para a história de Eude, você ler com calma em casa, detalhado, você vai ver que tudo caiu na hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Tudo deu certo. Quando é de Deus, tudo dá certo. Observe que são apenas pequenos detalhes que aconteceu na vida em que Eude planejava matar Eglon. Seus planos poderiam falhar. Poderia. Quando Eglon ordenou o povo que saíssem da sala, Eude poderia ter falhado. Ele falou: rei, eu tenho uma palavra para você, secreta de Deus. Aí Deus dispensou aquele povo todo e levou ele para o secreto, lá para a sala dele. Aí ele, sentado na cadeira, ele falou assim: Deus tem uma palavra para você. Eu acredito que em respeito a Deus, ele se levantou da cadeira. E quando ele se levantou, foi a hora que ele empunhou a espada. A Bíblia fala que ele era um homem gordo e que o punhal ele enterrou até o cabo e vazou nas pernas, a ponto de que saiu o excremento, quer dizer, as fezes vieram para fora. E ele matou aquele rei, mas ele poderia ter falhado. Se a espada dele, se os servos não tivessem saído da sala, ele não teria conseguido. Se a espada oculta tivesse sido descoberta, como eu falei, se tivesse do lado esquerdo, ele teria falhado, porque eles fizeram uma revista do lado esquerdo. Aí teria dado errado, teria descoberto a tentativa de assassinato e teria matado Eude, porque teria descoberto. Ele não teria chance de se aproximar. Se Eglon, quando caísse no chão, fizesse um grande barulho, todos iriam vir, ia ver que Eglon tinha matado ele, que Eude teria matado Eglon, mas foi tudo em silêncio. O que aconteceu? Se os criados de Eglon tivessem aberto a porta repentinamente, não teria tido tempo de Eglon fugir. Olha como que Deus preparou tudo certinho para que morresse aquele homem. Então, umas centenas de coisas que poderiam ter dado errado naquele dia, mas Deus fez tudo certinho. No entanto, existem centenas de coisas que aconteceram corretamente. Isso tudo foi providência de Deus. Tudo, há muitas ocasiões na nossa vida que Deus tem nos salvado. Muitas vezes Deus impediu que um acidente acontecesse. Há momentos em que Deus não te deu algo que você pediu. Quantas orações que eu já fiz pedindo a Deus que Deus não me atendeu. E eu dou glória a Deus que se Ele tivesse atendido eu teria me arrependido. Então Deus trabalha na hora certa e da maneira certa. Há momentos em que você pensa que alguma coisa é um problema, mas na realidade são bênçãos disfarçadas chegando na sua vida. Amém? Existem coisas na vida da gente que a gente acha que é um problemão, mas ali tem um milagre chegando. É o que eu falo, tem um caminhão de bênçãos chegando. Quando a luta está muito grande, gente, presta atenção. Tem um caminhão de bênçãos chegando na sua casa. Tem um caminhão de bênçãos chegando na sua vida. Então, fique ligado. Fique ligado para você ficar atento das coisas que Deus está fazendo. E há tantas coisas dessa vida que não reconhecemos como a maneira de Deus nos protege, como a maneira de Deus nos ajuda, como Ele cuida de nós, como Ele nos ama. E a gente murmura, a gente reclama. Murmuração é glorificar Satanás. O dia que eu entendi que quando você murmura, você está xingando Deus e glorificando Satanás, acabou a murmuração na minha vida. Acabou. Eu, mas o meu marido, nós temos esse cuidado. A gente conta um para o outro. A gente fala um para o outro, mas não é murmurando e não é reclamando. No final, a gente fala, graças a Deus, glória a Deus.
E a quinta lição é: Deus travará suas batalhas por você. Deus é quem trava a minha e a sua batalha. Olha como Deus usou Eude, o canhoto. Todos os soldados usavam a espada na mão direita e colocavam do lado esquerdo. Aí o que Deus fez? Deus levantou o canhoto. O que Deus fez? Ele foi entregar um tributo. Pediram a ele para levar um tributo, para um presente, talvez, as primícias, não sei, para o rei. Aí ele falou: pai, a chance que eu tenho é agora. É agora que eu vou matar esse rei. Aproveitou. Quando passa a revista, passaram na perna esquerda. Esse é o jeito que Deus tem de travar as nossas batalhas. Não queira entender como ele vai fazer. E quando Eude finalmente matou Eglon, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim e reuniu um exército a lutar com ele. Então, quando este rei na sua vida estiver morto, este que está te oprimindo, você vai tocar a trombeta e vai reunir o povo e vai dizer com confiança e fé: segui-me, porque o Senhor entregou nas nossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Capítulo 3 do versículo 28. Naquele dia, cerca de 10.000 moabitas caíram. 10.000. E olha, gente, que esses homens, a palavra de Deus falou, que eu li aqui, que não foram homens fracos, não. Está descrito ali que eram homens fortes e valorosos. Eram aqueles mesmos homens valentes que tomaram a cidade das palmeiras. Então, Deus matou o rei, mas os generais eram os mesmos. Deus não matou os generais de Moabe, não. Deus matou o rei. Os generais, eles tiveram que lutar para matar. Mas a confiança de Eude, que ele estava debaixo da graça de Deus, ele foi com confiança. A diferença dessa batalha foi Deus. O exército foi o mesmo que derrotou o povo de Israel há 18 anos atrás. E agora eles derrotaram esse povo. Por quase 2 décadas, eles ficaram oprimidos. E o que aconteceu? A diferença é que Deus está com eles. Deus está travando as suas batalhas. Vamos ficar em pé? Agora está a melhor parte, gente. Deus nunca perde uma batalha. De que lado você está? Quando o pó finalmente baixar, certifique-se de que lado você está. Tudo que você precisa a fazer nesta manhã é se ajoelhar e entregar tudo para Deus. Se abrir, entregar, como a gente faz aqui no nosso momento de oração. Ninguém disse que você tem que lutar sozinho. Deus está contigo. Deixe Ele lutar as batalhas por você. Depois de ter feito a sua parte, entregue tudo em suas mãos poderosas. Quando você fizer isso, nunca você vai perder uma batalha. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Não desista. Nunca desiste. Nunca desiste. O que você tem que fazer agora é vir aqui à frente e ajoelhar aqui à frente, quem puder, e entregar tudo diante do altar do Senhor, que os intercessores vão orar pela sua vida. Amém? Então dobre o seu joelho, entregue tudo ao Senhor. Os intercessores vão impor as mãos sobre você e vai profetizar a vitória sobre a sua vida. Amém? E eu quero também orar pela sua vida. Os intercessores podem. É isso que você tem que fazer agora. As horas já estão passando. Nós temos 5 minutos. Mas nesses 5 minutos, dá tempo de você entregar tudo ao Senhor. Dá tempo de você ajoelhar e falar com o papai todo o seu esforço. Dá tempo de você se entregar e falar: papai, me mostra onde está meu erro. Eu quero conserto. Papai, me mostra onde eu estou falhando. Eu estou desobediente à tua palavra. Tudo que você tem a fazer nessa hora. Até hoje eu tenho murmurado, até hoje eu tenho reclamado. Deus não atende quem murmura. Deus não atende quem se rebela. Deus não atende quem guarda mágoa. Deus não atende quem quer vingança.
Deus não atende quem anda em rebeldia, quem não obedece os princípios. Deus não atende quem não perdoa. Deus atende aquele que reconhece o erro. Deus atende aquele que agradece, aquele que tem um coração agradecido durante o processo. Deus só vai te arrancar desse processo quando você reconhecer o erro e deixar o erro. Pai, a tua igreja está ajoelhada diante de ti, entregando tudo ao Senhor, Pai, entregando tudo, se esvaziando, Pai, de todo querer, para que o Senhor venha, Pai, trazer a vitória na mão dos teus filhos, como o Senhor fez com o povo de Israel. Deus tem resposta para você. Deus tem Eude, é a maneira dele, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Mas ele se levanta do trono e inclina nessa hora, porque tem um povo clamando, tem a igreja clamando, tem os guerreiros clamando. Então ele está se inclinando do trono e derramando bênção sobre a sua vida, enviando a resposta para a sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a resposta para o teu povo, Pai. Traz a resposta para o teu povo que colocou esses pedidos, que colocou essas fotos, Pai. Traz a resposta para o teu povo, ó Deus. Traz a resposta para o teu povo, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem está na campanha, vem aqui à frente que nós vamos orar. Nosso tempo está esgotado. Quero chamar a evangelista Angélica para fazer essa oração. Se tem alguém hoje que quer começar a campanha, pegue aqui o cartão com a presbítera Valmira. Nós temos testemunho desse cartãozinho, hein, gente? Deus tem respondido aqui, ó. Tem respondido com fogo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E nessa manhã, essa palavra poderosa aos nossos corações, irmãos. Posicionamento. Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, e Ele vai nos dar as estratégias. Às vezes, irmão, você está imaginando algo, mas Deus tem algo melhor. Como a pastora Carminha disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, às vezes até o sofrimento, irmão. Quando é crente, o sofrimento é pedagógico. Quando é crente, sofrimento é um professor para a gente orar mais, a gente buscar mais, a gente se aperfeiçoar naquilo que Deus tem na nossa vida. E eu quero te convidar, você que está na campanha, você que quer entrar numa campanha de fé, você pode vir também aqui na frente, porque é um ato de fé, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, teus filhos estão aqui, Senhor, num ato de fé, um ato, Pai, de entregar diante do Senhor, Pai, reconhecer que aquilo que o homem não pode fazer, Tu podes fazer, meu Pai. Contempla cada pedido, cada necessidade, e nós estamos aqui como a igreja do Deus vivo. Nós entramos na peleja junto com os nossos irmãos, nós entramos nessa brecha, nós entramos na intercessão. Pai, se tem algo prendendo, Pai, se tem algo impedindo, Pai, a bênção de chegar, Senhor, nós intercedemos, Pai, e te pedimos. A Tua palavra diz que os anjos do Senhor são ministros ao nosso favor. Então envia anjos a trabalhar em cada causa aqui, Senhor, como o Senhor enviou ali, Pai, quando Daniel orou, o Senhor enviou ali um anjo que dissipou aquele príncipe da Pérsia que estava impedindo a resposta de chegar. E nós estamos aqui, Pai, em comunhão, como a igreja do Deus vivo. Você que está em casa também, se una em unidade, união, e comece a orar, comece a proclamar: a minha vitória vem do Senhor, a minha bênção vem do Senhor. Se tem algum principado, alguma potestade, algo do inferno tentando impedir, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Filho do Deus Altíssimo, Ele veio para destruir as obras de Satanás, e Ele vai destruir, Ele já destruiu na
na cruz do Calvário e nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, irmão, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a aplaudir o nome do Senhor, comece a reconhecer que tudo Ele fez, tudo já está feito, em nome de Jesus. Então vamos adorar o Senhor, comece a adorar Ele, olha. Porque, irmão, como diz ali em Filipenses, apresentar nossas súplicas, mas já com ações de graça. Então comece já a agradecer, comece a adorar, aleluia. Ele vem, irmão, Ele vem com toda a autoridade. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Vitória, queridos, cante o hino da vitória, que Deus já te respondeu nessa manhã. E não poder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. Queridos, a hora não espera, né? Então, ergam as mãos assim, a mão de conchinha para receber a resposta de Deus. Você já pegou a bênção que Deus já passou, Deus já levantou do trono, já se inclinou e atendeu o seu clamor, porque você já se consertou com o Senhor, entendeu que não é do seu jeito, é do jeito dele, e você já está a partir de hoje só glorificando que essa bênção já chegou. Pai, coloca essa bênção na mão dos teus filhos, coloca essa resposta. Quem o Senhor vai usar é o menor da casa de Israel, é o menor da tribo menor, é o canhoto, Pai, esse que ninguém dá nada por ele, é do jeito do Senhor, Pai, mas traz a bênção na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Nos leva para as nossas casas guardados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Fecha suas mãos assim, olha, e guarda essa bênção até o teu coração. Não deixe o inimigo roubar. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e eu te abençoo também, viu? Cumprimente 10 irmãos e profetiza vitória. Vamos aplaudir o Senhor.